Fala aí pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o Rodrigo Herrerias. Eu sou um amador do mercado. Amador porque eu gosto muito de estudar o mercado, de analisar o mercado. E amador porque eu também não sou um trader profissional, não tenho certificado de CNPI, nada disso. Eu estou aqui só para trocar uma ideia com vocês, para mostrar para vocês como é que eu enxergo um pouco o mercado de renda variável, a nossa bolsa aqui no Brasil. E enfim, é isso aí. Antes de mais nada, vamos desligar o meu celular para não ficar tocando aqui e para eu poder gravar o vídeo tranquilo, tá? E vamos fazer hoje a análise semanal do nosso mercado. Hoje é dia 2 de agosto de 2020, o primeiro domingo do mês, tá? E a gente vai fazer a análise semanal aí e vamos traçar também algumas análises de eventuais possibilidades de trades aí para a próxima semana, para operações de médio e longo prazo, ok? Bom, dito isso, pessoal, eu também preciso dar um recado que eu dou em todos os meus vídeos, e é sempre bom a gente avisar que esse vídeo não recomenda compra, não recomenda venda de nada. Aliás, o meu canal não recomenda compra e venda de nada. Os meus perfis nas redes sociais também não dão compra e venda de nada. Tudo que eu posto na internet tem cunho único e exclusivamente educacional a respeito do mercado financeiro, tá? A gente não dá compra, a gente não dá call de nada. O foco é sempre identificar setups, estratégias que a gente utiliza aí no mercado e estudar como é que os ativos se comportam em relação a essas estratégias, ok? É bom também alertar que operar em renda variável é sim uma atividade de bastante risco e que rentabilidade passada não serve como garantia de rentabilidade futura. Dito isso, vamos lá sem mais enrolação. Vou tomar aqui um cafezinho, muito bom. E vamos para o Ibov aqui, análise semanal do nosso Ibov. Bom, na análise semanal do nosso Ibov, a gente tem o seguinte: faz 2 semanas já que o Ibovespa está brigando nessa região que a gente já tinha traçado aqui, região dos 105.930 pontos. Ele tocou exatamente nessa região e está brigando nela, tá? Agora, pelo gráfico semanal, abre-se sim uma possibilidade de um recuo e teste aqui nos 97.475, que é essa região logo aqui embaixo, ou pelo menos na média de 9. A média de 9 a partir de amanhã vai subir mais um pouquinho, né? Então, pelo menos na média de 9 abre-se sim espaço para uma correção aqui, tá? Nada disso do que eu estou falando interfere sim esse viés de alta que o Ibov semanal está, nada disso interfere esse viés de alta, tá? Ele continua enquanto não rompermos esta zona aqui, ou pelo menos, eu digo, até aqui, ó, essa zona aqui, ó, também, tá? Por outro lado, o que está faltando no Ibov, pelo menos na minha opinião, isso daí mais em relação a médio e longo prazo, está faltando um reteste de fundo. Nós não tivemos esse reteste de fundo ainda no gráfico semanal. O que a gente vê é um alargamento, ó. A gente tem aqui um pivôzinho de alta, rompeu o topo, né? Esse topo aqui em cima é maior do que esse topo aqui embaixo, e depois ocorreu o rompimento do fundo, e agora o movimento está reto para cima, tá? Talvez sim seja interessante um reteste no fundo aqui. Eu não sei em qual região, pode ser nessa região dos 90.000 pontos, mais ou menos, mas é bastante interessante aí, na minha opinião, um reteste de fundo, tá? A gente vê que as médias ainda não estão alinhadas para cima, há bastante risco aí do Ibov semanal vir e dar uma recuada para fazer esse reteste de fundo, tá? De qualquer forma, ele está tão forte que ele pode sim continuar o seu movimento de alta sem interrupção nenhuma, apesar da distância já da média de 9, não está muito longe, mas existe sim uma certa distância. E a próxima região, caso ele queira
continuar o seu movimento é aqui nos 119 mil pontos, é aí no topo histórico, ok? No topo histórico. Ibov é isso. Dá uma olhada no índice futuro. Bom, o índice futuro é praticamente a mesma coisa do Ibov, a gente vê que as médias ainda não estão alinhadas, a gente vê que o índice futuro inclusive já está bem mais distante da média de 9, ó. Ele chegou a estar mais de 5% de distância da média de 9, ok? A gente vê que aqui também não teve uma bela correção, um belo teste desse fundo aqui de março, fundo da crise. E isso pode significar sim uma necessidade de reteste desse fundo, tá? Há quem, obviamente, considera isso daqui um teste, mas eu acredito que não, tá? Eu não gosto desse. Para mim, esse daqui é um movimento muito pequeno para ser um teste, tá? Para mim, isso daqui é mais uma subida, uma consolidação e continuação do movimento de alta. Eu queria sim ver um pivô aqui. Um pivô eu queria ver. E para mim, esse pivô por enquanto não se formou. Nós temos também aqui um rompe fundo, rompe topo, um movimento de consolidação, um movimento de alargamento no índice futuro. Na verdade, não seria nem consolidação, né? Seria um movimento de indecisão no índice futuro, ok? Também faltou um pouquinho para ele bater aqui na região dessa zona de suporte, mas considero sim como zona já atingida, justamente porque não é uma linha, né? E sim toda uma região de resistência, desculpe, de resistência. Isso daí abre espaço para ele vir aqui realmente testar os 98.500 pontos e as regiões das médias. Acho difícil dele passar desse ponto, porque tem bastante média aqui suportando o preço, mas é isso aí. Dada a configuração do movimento do índice e do Ibov, muito embora ele esteja ainda em viés altista, eu arrisco a dizer que a gente precisa sim de uma correção ou pelo menos de uma lateralização aqui. Eu acho que se ele pode continuar subindo, pode continuar subindo, tá? Mas cada semana que passa, eu acho mais difícil essa continuidade da subida do índice, tá? E uma necessidade maior, pelo menos de um candle de correção aqui, de um candle preto no semanal, beleza? Vamos dar uma analisada no dólar. Bom, o dólar ele tá aí numa lateralização medonha. Não sei se deu problema aqui no meu gráfico. Será que eu tô com problema? Não sei se é isso mesmo. Tô achando muito estranho. Eu acho que tá com algum problema no meu gráfico, cara. Mas tudo bem, a gente qualquer coisa analisa aí o gráfico diário. Tenho quase certeza que estou com um problema aqui no meu gráfico. Bom, vamos analisar primeiro o gráfico mensal do dólar e depois a gente analisa o diário para ficar meio que na média. No gráfico mensal, o dólar ele fez uma enorme perna de alta exatamente na crise. Terminou o mês de julho com um candle de baixa em um pullback, perfeito? A gente tem o que formado no dólar? Bom, formado no dólar a gente tem esta perna, como a gente já disse agora há pouco, e a gente tem exatamente este candle como um candle referência, e a gente tem aqui um 9.3 a partir desse martelo aqui, a gente tem um 9.3 engatilhado. Ele não foi acionado no mês de julho, e agora a violação da máxima do mês de julho pode sim se acionar um 9.3 no gráfico mensal do dólar e isso fazer com que o dólar continue o seu movimento de alta, beleza? Esse daí é a análise mensal do gráfico do dólar. Pode acontecer isso? Evidentemente que pode. Não acho que se acontecer o dólar vai explodir para cima e vai engatar uma tendência de alta destruidora e não sei o que, porque ele já está muito longe das médias aqui intermediárias. Eu acho que seria interessante talvez uma lateralização ou algum movimento para que o dólar, para que as médias cheguem até o preço até o dólar, né, até o preço atual, ou que o dólar recue até as médias, tá? Então, se tiver essa alta, eu acho que vai ser uma alta, sim, ela pode ser um movimento rápido, né, e forte,
mas ela tende a devolver uma boa parte desse movimento, se não tudo, justamente por conta da distância das médias aqui, ok? O semanal a gente não consegue analisar por conta do Profit. E no diário, bom, no diário eu já fiz a análise lá do gráfico no vídeo de sexta-feira, né, que eu postei hoje pela manhã. Mas eu vou dar uma resumida aqui. Bom, o que nós temos no gráfico diário? Nós temos no gráfico diário uma consolidação aqui, abaixo dessa média lilás. E agora, na sexta-feira, ele rompeu para cima essa região da média, está tentando ficar acima dessa região, formando aqui um padrão de 9,1 de compra, ok? Temos aqui uma espécie de fundo duplo, temos aqui sim o estocástico fazendo um movimento de alta também, tá? E isso daí pode sim levar o dólar a um movimento de alta aí nos próximos dias, tá? Corroborando aí com o rompimento do mês no gráfico mensal, né? Lógico, o rompimento do mês está aqui em cima, né? Tem que romper toda essa região, que inclusive o que pode se caracterizar, e agora analisando o todo, né? A gente tem aqui uma consolidação, a gente tem uma violação para baixo, que poderia sim e deveria indicar um movimento maior de queda. Esse movimento não teve continuidade e agora o preço tenta voltar para a consolidação. O que isso quer dizer? Quer dizer que os vendedores não tiveram força suficiente para isso. E agora está cheio de vendedor pendurado aqui nas suas vendas. E o que isso quer dizer novamente? Quer dizer que se entrar alguma força compradora mais relevante, a tendência é com que esses compradores façam o preço romper agora para cima. Para quê? Para atingir os stops de todos esses vendedores que estão aí há um mês tentando vender o dólar e fazendo ele cair. Vai começar a ativar o stop de todo mundo, aí sim pode fazer um movimento mais brusco para cima, conforme a gente analisou lá no gráfico mensal, e depois disso pode ser que se recua ou se lateralize aqui, ou alguma coisa parecida, ok? É bom ficar bastante atento a isso daí. Lógico que aí vem entrar a atuação do Banco Central para tentar segurar, mas analisando só o gráfico, tem essa característica aí, o dólar futuro diário junto com o mensal, ok? Bom, vamos analisar agora o DI, DI1F, não, 18 não, DI1 futuro. Muito bem. O DI futuro está aqui. A gente tem também um Power Breakout aqui no DI futuro. Não é um Power Breakout de livro, porque ele está muito longe das médias, mas ele foi acionado e engatou aí um pequeno movimento de queda, tá? DI futuro por enquanto nada, então a gente está vendo aqui que a queda já está bem mais leve no semanal, né? Já é uma queda bem mais módica, bem mais com característica de fraqueza, de fim de festa, vamos dizer assim, tá? Mas ainda existe sim a tendência de baixa e isso pode levar o preço do valor do DI continuar caindo, tá? Nada a se fazer, muito longe das médias, o DI, nada a se fazer. O ouro, OZ1D, vamos dar uma olhada no ouro. O ouro continua aí o seu movimento de alta, também no semanal a gente não tem nada para fazer mais por enquanto, tá? A gente teve aqui um preço de fechamento de reversão belíssimo no ouro, que deu 16% aí. Depois disso a gente teve o 9.1 aqui também, que quem pegou conseguiu alguma coisa. Tivemos também aqui há 3 semanas atrás, há 4 semanas, um 9.3, tá? E agora não tem mais o que fazer. Ele está indo testar tentar romper pelo menos o topo, tá? E é isso, não tem muito mais o que ser feito no ouro no gráfico semanal. Só aguardar. O milho, bom, o milho a gente já está num trade no milho, né? Lá pelo gráfico diário, a gente já entrou alguns dias, estamos com um ótimo lucro. No gráfico semanal,
O milho está bem afastado das médias, assim como no diário ele está afastado das médias. E é por isso que eu já ajustei o stop de proteção de lucro lá no diário. Quem quiser pode acessar lá o vídeo que eu postei hoje logo cedo, aí pela manhã, sobre o fechamento de sexta-feira e perspectivas para o pregão de amanhã, segunda-feira, dia 3 de agosto, que tá tudo explicado lá, tá? Aqui não tem o que fazer. Milho tendência de alta linda, não tem o que fazer. A gente teve aqui um reteste, um preço de fechamento de reversão aqui, tá? E só. Depois não teve mais nada. Tá? Então o último trade no semanal que a gente teve foi esse, estaria dando aí 16%, ok? Vamos dar uma olhada no boi? O boi semanal também longe das médias, bastante afastado. Olha isso daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 candles consecutivos de alta aqui, ó. Um único candle de baixa e agora estamos no quarto candle consecutivo de alta. Boi bombando, meu Deus do céu. E não tem o que fazer, muito longe de tudo, nada feito. Café. Bom, o café no gráfico semanal fez aqui na semana passada 9.1, essa semana ativou e já deu aí quase 6% de lucro no café. É uma região aí de parada de preço, é uma região que se você tomou alguma posição aqui, é uma região de pensar em realização de lucro, tá? Mas ainda continua forte o café. E por que eu digo realização de lucro? Porque a região dessas médias é uma região que o preço tende a parar para pensar o que vai fazer. A gente viu isso acontecer aqui, a gente viu acontecer aqui, a gente viu acontecer aqui, nessa região, nessa região, certo? Então é um ponto bastante decisivo. Lógico, o café pode continuar o seu movimento e vir aqui para cima no 143,87, claro que pode, tá? Mas por enquanto a gente não tem indícios de que isso vai acontecer. As médias estão viradas para baixo, o estocástico já está entrando aí daqui a pouco, na segunda-feira, dependendo de como for o movimento, numa zona de sobrevenda, de sobrecompra, desculpem. E isso daí pode significar aí um final de perna de alta numa tendência de baixa. Bom, dito isso, vamos aos papéis. PSSA3 é o primeiro papel que eu gostaria de comentar e a gente vai verificar aí uma possível entrada nesse papel, não pelo gráfico padrão, mas pela nossa estratégia de trend follow. Olha que interessante, a gente tem aqui uma entrada de meia posição em PSSA3, ok? Só um minuto, pessoal, só um minutinho. Pronto, tô de volta. Foi só ver um barulho que tinha acontecido ali. Bom, eu estava falando então, PSSA3, a gente tem aqui essa possível entrada para segunda-feira, já na abertura de segunda-feira, de meia posição, de meia mão na compra de PSSA3. Quem gosta de operar longos movimentos, de ficar bastante tempo posicionado no mercado, tá? A gente vê aqui, ó, que PSSA3 nós tivemos uma entrada mais ou menos nessa região aqui e ficamos posicionados até o comecinho da crise, ó. Chegou a dar 140% de lucro, 150% de lucro em 900 dias. Então, desde 2016, posicionado no papel, sem sair, sem calor, sem nada, tá vendo? Ele captura grandes movimentos, ele tenta capturar tendências primárias de alta e de baixa. Então, PSSA3 possibilitando a entrada de meia posição aí, tá? Fora isso, a gente tem também RLOG3. RLOG3, a gente tem o que aqui em RLOG3? Deixa eu ver se é um inside bar, se não é um inside bar. É um inside bar. Nós temos um inside bar em RLOG3, ok? Um inside bar bastante interessante, em uma tendência de alta que está começando a se desenvolver. A gente vê que o primeiro pivô acontece agora, ó. Aconteceu
agora, né, depois da crise, aí em maio. Então isso daí evidentemente pode engatar pelo menos mais uma onda para cima, inside bar formado aqui com alvo que pode ser projetado lá em 24,75. Então daria aí 19% de alvo aproximadamente, beleza? R-log3. Próximo papel, Cirela. Cirela a gente também tem um inside bar aqui, Cirela também tá bonito, médias alinhadas, tudo bonitinho. Eu não gosto desse inside bar muito nessa posição, para ser bem sincero, porque tá meio longe das médias, tá? Mas não deixa de ser um inside bar. Aqueles que são um pouco mais agressivos, dá para se pensar numa tomada de posição aqui também por Cirela. Lembrando que eu não recomendo compra e venda de nenhum ativo, nós só estamos estudando aqui os setups, tá? Sanepar a gente tem aqui um belo de um preço de fechamento de reversão na região das médias, isso é muito interessante. Pode sim significar aí uma continuidade no movimento de alta, e o alvo dessa operação seria lá em 34,61 em Sanepar. Bepan 4 a gente também tem um preço de fechamento de reversão, mas além disso, e muito mais importante, em Bepan 4 nós temos um 9,2 aqui, tá? Preço de fechamento de reversão nessa região eu não gosto muito de operar, mas um 9,2 aqui é perfeitamente operável em Bepan 4, só tomando cuidado porque as médias estão ainda um pouco afastadas do preço, ok? Par de 3. Bom, par de 3 a gente tem também uma oportunidade aqui pelo nosso sistema de seguidor de tendência. A gente também tem uma entrada aqui de meia mão em par de 3, ok? Meia mão. A gente vê que par de 3, olha que interessante, a gente não tem muito histórico no papel, obviamente, né? Mas ele toda essa queda de par de 3, a gente teria ficado de fora, teria evitado que várias perdas. Depois teria dado uma entrada aproximadamente aqui, aproximadamente nesta região, ok? E estaríamos no trade até agora, com 47% de lucro aí em mais ou menos 280 dias. Lógico que isso daqui é o Candle Heikin Ashi, ele precisa ser... Ah não, depois teve mais movimento, então peraí. O Candle Heikin Ashi ele precisa ser depois ajustado, né, no preço efetivo do papel, tá? Ele é um candle suavizado, então não quer dizer que o papel agora está a 22,61 como está apontando aqui, ok? Precisa estudar um pouquinho esse tipo de indicador aí, de candle na verdade, para ter uma posição um pouco melhor. Mas de qualquer forma, a gente teria entrado com meia posição aqui e teria saído basicamente aí com 30% de alvo quem segurou mais, tá? Você poderia ter saído já aqui e estaria com um pequeno prejuízo, talvez aqui nessa região, depois teria tomado uma nova posição aqui e chegou a sair aqui com mais uns 19% de alvo, ok? Então, parte 3 é isso, tá dando sim uma entrada de meia posição aqui, tá? Não é um dos melhores papéis para se operar trend follow, primeiro porque ele não tem um histórico tão vasto assim, né? É de 2017 para frente, pelo menos o meu histórico aqui do Profit Chart. Segundo que ele não é um papel que segue tanta tendência, né? A gente vê que a tendência maior de PARD foi aqui em 2018, né, a mais forte, depois devolveu tudo aqui em 2019 com duas pernas nesse modelo, ok? E agora pode ser que sim esteja engatando aí uma nova perna para fazer um pivô de alta aqui. Não é tem papéis melhores para se operar esse modelo, mas como é um modelo que ele gera pouquíssimas entradas no decorrer dos períodos, né? A gente viu o caso aí de PSSA3, que a última entrada de PSSA3 foi em 2016, 17, se eu não me engano. Depois disso não teve mais, foi só surfar o movimento. Então, como ele tem essa questão, às vezes não dá para ficar esperando um bom papel anos e anos
possibilitar uma entrada. Enquanto isso, a gente vai fazendo pequenas operações em outros papéis nem tão bons assim, e é por isso que par de 3 está dando, ele se encaixa nesse tipo de condição, ok? Então, par de 3 aí. Próximo papel, Eco Rodovias. Eco Rodovias, a gente já pode voltar para cá. Deixa eu ver, é isso mesmo. Eco Rodovias, nós temos aqui um preço de fechamento de reversão em Eco Rodovias, bastante interessante. Engatando aí, tentando engatar um pivôzinho de alta, muito interessante Eco Rodovias, ok? Alupar, vamos dar uma olhada em Alupar. O que está acontecendo em Alupar? Bom, Alupar por enquanto eu não vejo nada, tá? Eu marquei ali, mas eu acho que o meu gráfico foi alterado, isso sim, no Profit. Talvez ele não esteja atualizado quando eu fiz a marcação. Mas o que eu estou imaginando em Alupar, e talvez já se concretize na semana que vem, um possível setup do High Low aqui, ok? Na verdade, quando eu olhei esse gráfico, na sexta-feira, no sábado, ontem inclusive, ele ficava aqui com a barrinha de carregando e travou essa barrinha de carregando, ele não continuava carregando. E esse gráfico aqui, ele estava basicamente dessa forma, esse candle, tá? Ele estava assim e o high low estava aqui para baixo. E é por isso que eu tinha marcado. De qualquer forma, ele não se concretizou isso, né? Depois ocorreu, agora eu estou vendo que ocorreu a atualização do gráfico. Mas é bom eu já deixar alerta para vocês deixarem esse papel aí no radar, porque pode ser aí que esteja formando um possível setup do high low aqui. Então, se na semana que vem o high low virar para verde, a gente marca a máxima da semana que vem e aí na sua ruptura dá para se tomar uma posição pelo setup do high low. O alvo vai lá em cima, aí a gente tem que calcular depois, é um belíssimo setup. Eu lembro que nós chegamos a estudar juntos aí esse setup pelo Banco Pan-Americano. Olha que interessante que foi esse setup pelo Banco Pan-Americano. Temos aqui a formação do padrão e o nosso alvo foi lá em 9,0, foi em 8,13 o alvo, tá? É um pouco menos, 8,13. De qualquer forma, a entrada ocorreu aqui, foi um alvo de 39% em 5 dias. É muita coisa, tá? Depois o papel ainda continua indo, tudo bem, mas pode estar se formando esse padrão em Alupar também, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no próximo papel, ver se o Profit não sacaneou comigo. Esse não. Estamos aqui vendo um belo inside bar em M Dias Branco, ok? As médias estão alinhadas, o preço está trabalhando acima da média lilás, da média rosa aqui, e formando aí o inside bar. E já são 1, 2, 3, 4 candles de recuo em uma bela de uma perna de alta, ok? Inside bar, portanto, sendo formado, o alvo desse inside bar estaria lá em 49,65, perfeito? Vamos que vamos. Bom, temos aqui CESP6, vamos dar uma olhada em CESP6. CESP6, a entrada também seria por trend follow, olha que interessante, meia posição também em CESP6 aqui, entrada por trend follow. Olha só, a gente teria entrado aqui, vamos fazer uma análise mais conservadora um pouco, tá? A gente teria entrado aqui, a nossa primeira entrada teria ocorrido aqui, com uma saída mais ou menos aqui de 12% em praticamente um ano, ok. Depois a gente teria entrado novamente aqui em meados de novembro de 2018 e ficado no papel até o início da crise, o que teria dado 66% de lucro, tá? Em um ano e meio praticamente aí, beleza? Bastante coisa, passamos 2019 comprados o tempo inteiro, sem estresse, tranquilinhos, bonitinhos, e agora está dando uma possível entrada novamente de meia mão em CESP6. Muito bem, depois de CESP6, vamos dar uma olhada em ELET3. Bom, ELET3, o que eu estou vendo aqui? ELET3 eu estou vendo um 9.3, ok? Só que eu não gosto porque está muito longe das médias, tá? Tem papéis melhores aí, com oportunidades melhores para serem
de repente tomadas posições aí para a semana que vem, não é um papel que me agrada muito. Elet 3 de qualquer forma tem sim um padrão 9.3 aqui, não posso negar isso, ok? Sabesp, vamos dar uma olhada em Sabesp. Sabesp está bem mais bonito, também formando um 9.3, mas aí já bem próximo da média de 9. Bem mais interessante Sabesp, na minha opinião, tá? 9.3 aí formado, portanto, em Sabesp. Vamos dar uma olhada em TIM P3. Em TIM P3 nós temos dois padrões aí formados no mesmo candle, tá? O primeiro padrão é um 9.4. Temos um 9.4 aqui, bonito, com candle bonito, tá? Lógico, é um papel que está bastante chacoalhado por causa de notícias em relação a Oi e tudo mais, mas temos um 9.4 bastante interessante aqui, tá? Além disso, a gente tem um inside bar, olha que interessante. Um inside bar em uma tendência de alta com as médias alinhadas, e é um inside bar que tem um alvo extremamente longo, justamente por causa dessa barra preta aqui, que antecede o inside bar. O alvo seria lá em 23,96. Olha isso. Daria um alvo aí de 50% praticamente para um stop de 12%. É uma relação risco-ganho muito boa desse papel, tá? Em TIM P3. Lógico, lembrando que ele está com bastante volatilidade, chacoalhando muito por causa das propostas aí que tem feito para adquirir alguns ativos da Oi, ok? Bom, MRV tem um 9.3 aqui formado, bonito também, 9.3 em uma perna de alta, caiu 9.3, perto das médias, as médias ainda estão próximas umas das outras, e isso pode significar aí um início de um movimento de alta maior, porque dá chance delas abrirem, né, fazerem um leque. Bom, é isso. MRV 9.3, sem muito mais o que falar. Vamos para o próximo papel. DIR, direcional 9.2 em direcional, tá? A gente teve aqui um 9.2 aqui, que não foi acionado, e agora nós trazemos a nossa entrada para cá, 9.2 em direcional. Próximo papel, Porto Belo. Porto Belo temos um 9.3 aqui, bem interessante também, com uma alta um pouco discreta, sim, mas é um 9.3 bastante interessante. O stop está bem curtinho, com uma possibilidade de ganho muito boa, a relação risco-ganho desse 9.3 em Porto Belo, tá? PTNT4, nós tivemos em PTNT4 uma operação já analisada no gráfico diário para segunda-feira, e aqui nós também temos um preço de fechamento de reversão em PTNAT, tá? Com as médias alinhadas começando a subir, é quase uma agulhada, tá vendo? E muito interessante PTNAT, muito interessante PTNAT. Eu vou até marcar aqui para pensar com carinho nessa tomada de posição. Shu, que é um papel que eu gosto bastante também, tá? É um papel, uma empresa redondinha, e agora está formando aí Bom, nós temos um inside bar que não me agrada, tá? Mas nós temos aqui um 9.3, ou seja, a gente tem esse candle como referência, esse primeiro candle que não rompeu a máxima não fechou acima do fechamento do candle referência e nem abaixo da mínima. Temos esse outro candle aqui cujo rompimento da máxima ativaria o 9.3. Na sexta-feira não rompeu, na semana passada, melhor dizendo, não rompeu. A entrada vem para cá desse 9.3. Shu, portanto, 9.3. MTRE. Bom, MTRE, o que nós temos aqui em MTRE? Por enquanto, nós não temos nada em Mitre para tomar posição, tá? A gente tinha, quando eu vi esse gráfico também, ele tava, acredito eu, desatualizado. Esse candle aqui, ele estava virado para cima e a média de 9 estava
ascendente ainda, não tinha virado para vermelho, e aí sim estaria se formando um 9.3. O que a gente tem para fazer agora nesse papel é aguardar mais uma semana para ver se o próximo candle vira para cima, a média novamente, e aí sim estaria formado 9.4, daria para se tomar uma posição, tá? Nesse momento nada em MTRA3. JHSF. JHSF sim, a gente tem um 9.3 formado, tá um pouco longe das médias também, o que não me agrada, tá? Mas temos um 9.3 formado aqui em JHSF3. Próximo papel, TRIS. TRIS temos um 9.2 aqui, olha que interessante. 9.2 em TRIS, perto das médias. O rompimento da máxima deste candle pode significar aí uma tomada de posição em TRIS. TASA 4, que eu estou esperando há bastante tempo aí uma oportunidade, vendo que está querendo subir, formou aí um 9.4 em TASA, tá? A gente já tomou posição na semana passada pelo 9.3, não tomamos stop ainda, tá? Mas ainda quem quiser tomar posição tá sim permitindo o 9.4 em TASA, beleza? Próximo papel, LCAN3. Bom, LCAN3 a gente tem aqui uma entrada pelo também sistema de Trend Follow, tá? Que ainda não tem um nome oficial, preciso dar um nome para esse sistema. É um sistema, como eu sempre falo, de longo prazo, tá? Que tenta capturar as tendências primárias dos papéis. Entrada de meia posição, a gente vê aqui que os mais... Olha esse movimento que Locamerica fez. Teria dado 800% em de outubro de 2015 até mais ou menos abril ou maio de 2018. Um belíssimo movimento. Depois teve uma outra entrada novamente aqui, com a saída mais ou menos neste candle aqui, mais 91%. Lindo, Locamerica, lindo. Vamos lá. Então, entrada aqui em Locamerica pelo sisteminha de Trend Follow, ok? Próximo papel, vamos ver se o Profit não zoou com a minha cara. Dessa vez não, dessa vez está bonito. Taesa formando um padrão de estratégia do high-low. Olha que interessante, temos um belo movimento de queda aqui. Esse movimento de queda foi seguido de um movimento de alta, um recuo e agora o início de movimento de alta. Formação do setup do high-low. Opa, peraí que eu tracei errado. Formação do setup do high-low configurada. E agora aqui nós vamos traçar o nosso alvo. E o nosso alvo vai lá em 38,38, ou seja, um potencial de quase 30% de alvo. Olha que interessante, que coisa linda esse setup. Taesa formando... deletei o high-low. Taesa formando, portanto, o setup do high-low, beleza? É um high-low de 4 períodos que eu uso, ok, pessoal? 4 períodos é o high-low que eu gosto de usar. Muito bem. Por fim, Arezo. Arezo não é o setup do high-low. Arezo é o setupzinho... também alterou aqui. Deixa eu ver. Também alterou. Não tem mais setup no high-low. Na Arezo, Profit alterou, tá? Temos um novo, na verdade seria um 9.3, que eu tinha visto aqui, um belo de um 9.3, mas como o fechamento de sexta-feira foi maior do que o fechamento deste candle, então o candle de sexta-feira, este candle aqui, é o novo candle de referência. Temos que aguardar aí a formação dos próximos padrões nas próximas semanas, ok? Lembrando que em Arezo a gente já está posicionado aqui pelo setup do Matrix, já vai fazer 2 semanas, né? 2 semanas, vamos ver como é que está o desempenho. Meio que no 0 a 0, estamos aí com uma leve alta, talvez aí de 2,44%, e é isso. Pessoal, bom, de estratégias que eu tinha para ver com vocês, basicamente são essas daí, ok? Agora eu gostaria de atualizar com vocês a planilha aqui, ó,
nossa planilha de trades, ok? Eu vou deixar ela aqui do lado, e a gente vai atualizando. Depois eu jogo ela de novo para a tela, para não ficar indo e voltando direto e deixar uma coisa um pouco mais dinâmica aí com vocês. O primeiro trade que a gente tem que atualizar é o nosso trade de milho, que agora está em R$ 51,00, ok? E ele já está dando 6,03% de lucro. O próximo trade que a gente tem que atualizar é o nosso trade em Klabin. Klabin está aqui, teve um recuo, foi para 4,10. Estamos tendo um prejuízo de 3,07% por enquanto no trade. O stop está aqui em 3,94, o alvo está em 4,76. Muito bem. Próximo papel que está aí na nossa listinha é Suzano. Suzano fechou em R$ 42,00, tá? E estamos aí com um lucro de 5,24% em Suzano. Nada a se fazer por enquanto, sim, pelo setup do High-Low. Olha que interessante aqui, setup do High-Low, com alvo lá em R$ 81,00, bem longe, quase 100% de alvo em Suzano. Tomara que seja uma operação bem sucedida. CPLE, Copel, a gente tem aí o setup de preço de fechamento de reversão aqui nesta semana, ok? E por enquanto ele está caminhando a favor do nosso trade, está em 66,37, já está dando aí 5% de alta em 2 semanas, olha que legal. Depois disso a gente tem Ipera, olha a Ipera que lindo que tá, oh delícia! Ipera também um preço de fechamento de reversão, a gente tomou posição aqui nesta semana, na verdade nessa, né, no rompimento desta máxima aqui, tá, de acordo com os estudos, lembrando que isso daqui é só estudo, e o preço agora dela foi para 36,12, muito bem, tá dando 6,5% de alta em Ipera. CESP6 também indo a favor do nosso trade, olha que delícia, mas aí é pelo Matrix, eu acho que eu não marquei o alvo de CESP6, deixa eu ver se eu marquei o alvo ou não. Se eu não marquei, não tem problema, eu acho que eu não marquei o alvo deste trade, não marquei, mas não tem problema, agora ele está em 32. Ah não, CESP6 nós já saímos do trade, é verdade, foi o primeiro trade que nós saímos aí com lucro de 3%, quase 2,87, por isso que não está marcado. Mas nós temos sim mais um setup do Matrix no papel da Arezzo. Olha que interessante, ainda estamos no trade, não deu saída, ok? Nosso alvo está em R$ 60,00 e o papel está com 52,76, 52,76. Estamos com um leve lucro aí de 0,38%, ok? Duratex, a gente está no setup de Trend Follow, ok? A gente está no setup de Trend Follow, aqui foi a nossa entrada. E o preço agora está em 16,10. Então, começamos um pouco mal. Eu expliquei que esse setup ele tende aí as primeiras semanas dá uma rentabilidade negativa para a gente, mas depois ele engata aí a tendência e é o que aconteceu. A gente começou mal nele e agora a gente já está com quase 2% de lucro, 1,83, ok? Próximo papel que a gente também está por Trend Follow é Cogna, e Cogna era o nosso pior papel, tá? Teve aí uma queda bem forte e continua esta queda, deixa eu ver aqui quanto que foi, fechou em 9,28, 8,28, né? Então fechou exatamente no preço do fechamento da outra semana, é o papel pior que nós temos agora, por enquanto, com menos 12,10% de queda, ok? Trend Follow está aqui, nada a se fazer por enquanto, ele ainda indica sim uma possibilidade de alta, tendência forte de alta, nada a se fazer, portanto, em Cogna, ok? Próximo papel da nossa lista, e eu não vou mais atualizar essa lista com papéis novos, justamente para não ficar com muitos papéis, ok? Aí conforme forem saindo papéis, eu vou atualizando e incluindo outros, tá? Atualizando eu vou continuar atualizando, né? Shu nós também estamos por Trend Follow, ó que interessante.
Shoes, estamos por Trend Follow. A entrada se deu aí nessa segunda-feira dessa semana. 7,60. É isso? Vamos ver aqui. É o 7,27. Nenhum dos dois. 8,28 aqui, ó. 8,28 foi o nosso preço atual. Tivemos aí uma... Não, tô vendo o Cogna. Calma aí, calma aí. Ah, bom. 12,05. 12,05. Falar, ô louco, 30% de queda? Não. 1,26% de alta por enquanto, ok? Log a gente tinha marcado aqui um possível 9,3. Ele foi acionado. Nosso alvo está lá em 44,14. E agora o preço está em 36,80. Muito interessante aí, o que dá um lucro de 1,94% por enquanto, tá? TASA, que nós também entramos e que dá para fazer uma entrada atrasada ainda, ou um aumento de posição essa semana, dependendo do comportamento do papel no decorrer da semana. O preço de TASA está em 5,92. 5,90. Opa, peraí que estou pondo no lugar errado. 5,92 e, portanto, estamos com um prejuízo momentâneo em TASA de 7,5%, ok? Mas, por enquanto, estamos no trade. Tend 3. Tend 3, a gente também teve uma entrada pelo 9,3. Preço atual, 33,41. 33,41. Também estamos com uma variação negativa de 4%, ok? E é isso. Então, aqui está a atualização da planilha. 6% no milho, aqui menos 3,7% em Klabin, variação de SUSB, CPLE, Ipera, ok? A gente pode ver que, geralmente, o que acontece? Depois que a gente faz a nossa entrada, o preço tende assim a dar um recuo e depois ter um desempenho interessante. Tanto que a gente vê que os trades que nós começamos recentemente, que são esses daqui, eles sim estão com desempenho negativo, tá? Mas a gente teve outros trades aqui no meio que também estavam com desempenho negativo e que acabaram indo a favor do movimento depois. Então a gente tem que ter esse tipo de paciência, tá? É lógico que Cogna foi um pouco além do que a gente esperava, tá? TASA também está com desempenho negativo considerável, mas TASA é um papel bastante volátil, então ele pode sim, de um dia para o outro, compensar esse prejuízo aqui, tá? E eu também anotei aqui PSSA3, PARD e CESP pelo sistema de Trend Follow, tá? Justamente para entrar na segunda-feira, e aí eu não vou entrar mais em papéis nenhum aqui por essa lista enquanto não for esvaziando, forem saindo de trades aqui, para não ficar muito monótono e de repente daqui a pouco fica uma lista gigantesca e fica inviável gerenciá-la, ok? A minha ideia, nós estamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 papéis já, tá? A minha ideia é chegar nos 10 papéis para position, tá? E depois fazer 10 papéis de swing trade na outra planilha que eu comentei com vocês aí outro dia, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou incluir mais, e aí eu vou começar a substituir, conforme for dando saída dessas operações, seja no alvo, seja no loss, eu vou esperar a saída de 2 papéis para incluir mais um, até chegar aos 10 papéis. Aí nos 10 papéis a gente para nesses 10 e aí sai um, entra um, sai um, entra um, ok? Como chegou em 16 já, eu vou esperar sair 2 para incluir um, para ir diminuindo aos poucos essa lista, ok? E aí, assim, eu também vou conseguir fazer a lista de swing trade aí com operações mais rápidas e tudo mais, mesmo porque vocês sabem que essas operações de trend follow, principalmente, são bastante demoradas, podem levar mais de ano aí para dar uma saída com lucros bem interessantes para a gente, beleza? Então é isso, pessoal. Essas são as minhas visões aí do gráfico semanal para o começo do mês de agosto. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para ajudar vocês.
O vídeo já ficou com um tempo legal aí de 50 minutos. E é isso. Um ótimo domingo para vocês, um excelente final de semana. Muito cuidado aí no mercado, comecinho de mês, vamos devagar. E é isso. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus e tchau, tchau.